Chegamos ao nosso último tópico, né? O último tópico sobre o nosso estudo sobre Mateus capítulo 8 e versículo 5 ao 13, o centurião de Cafarnaum. E no último tópico nós vamos ver a resolução do pedido do centurião, do clamor do centurião a Jesus, que vai ser a realização do milagre, né? E você vai ver que o texto diz o seguinte: então, versículo 13 de Mateus capítulo 8. Então, disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Então, a primeira parte aqui do versículo diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te, né? Quer dizer, você foi ouvido, você encontrou a resposta, agora vá, né? E da maneira como você creu, né? Ou como creste, né? Vai ser da forma como você pediu, né? A confiança plena do centurião vai ser exatamente da forma como você pediu. Assim te sucederá. E era um milagre que ele buscava, né? Ele buscava que o servo dele, que estava paralítico e sofrendo, fosse curado, né? E o texto diz que houve a realização exatamente do que ele pediu. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então a cura foi imediatamente, né? E aqui nós podemos tirar 3 aplicações, né? A primeira delas é que a fé verdadeira move o coração de Deus, né? Nós vemos isso na mulher do fluxo de sangue, que se encontrava sofrendo horrivelmente, né? E aquela mulher ali, a fé daquela mulher, ela botou no intuito, no coração dela: se eu for até lá e entrar dentro daquela multidão, mesmo ali sendo considerada impura, e se eu tocar em Jesus, eu serei curada, né? E Jesus exatamente é movido por tamanha fé. Quando você lê em Mateus, na verdade, mas também nós encontramos em Marcos e em Lucas, mas eu quero usar o texto de Mateus 9:22, quando Jesus diz assim: então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, disse-lhe: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Outro ponto também é que hoje, muitas religiões, nós precisamos, as divindades são palpáveis, né? São feitas de gesso e as pessoas têm mais ou menos uma imagem. E as pessoas, elas querem também ter uma imagem de Jesus palpável. As pessoas têm essa necessidade, né? Mas nós precisamos entender que Jesus, aqui nesse texto, lá onde estava o servo, Jesus não estava lá presente, por mais que Jesus, como Deus, também seja onipresente, mas aqui encarnado, aqui na encarnação, né, de Cristo, né, ele aqui como homem, 100% homem, 100% Deus, né, ele não, antes da glorificação, não tinha esse teletransporte. E Jesus aqui curou, né, mesmo não estando presente fisicamente. Nós temos outro exemplo também, né, que aqui o texto disse assim: vai e seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu servo foi curado. Nós temos outro texto em Mateus, a mulher cananeia, né? O texto diz assim: eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. E no versículo 28 Jesus assim: então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. Naquele mesmo momento, semelhante aqui, sua filha ficou sã. Então temos mais essa aplicação. E a terceira e última aplicação é que a resposta divina, ela é proporcional à fé humana, né? Marcos 11:23-24 diz: e com toda certeza vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se realizará o que se pede, assim será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração perdides, tenhas fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Então, né, nós temos essa terceira aplicação, que a resposta divina é proporcional à fé humana, né? E Jesus contempla isso, que nem mesmo em Israel, com relação ao centurião, não encontrei ninguém com tamanha fé. E aí a conclusão que nós chegamos
aqui de todo esse texto, Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13, a conclusão temos desculpa, temos três conclusões. A primeira conclusão é: a fé que agrada a Deus é humilde. Nós vemos isso no centurião, confiante e ativa, né? Então o centurião expressou uma fé ativa, uma fé confiante ali, que Jesus podia interceder pelo seu servo e o curar, e foi o que aconteceu. Um segundo ponto aqui na nossa conclusão é que Jesus responde à fé, não à posição social ou religiosa, né? É a fé, é crer, né? Então aqui nós temos alguém que não fazia parte dos judeus, não era alguém do povo de Deus, mas a fé dele levou Jesus a responder, e não a posição que ele tinha como centurião, ou se ele fosse um judeu, uma autoridade da sinagoga, né? E então é isso que nós aprendemos, né? Jesus responde à fé, não à posição social ou religiosa. E a última parte, para nós concluirmos todo o texto, é: a fé abre portas eternas, né? A incredulidade fecha essa porta. Nós vimos isso exatamente no versículo 11 ao 12, né? Que as pessoas adentrarão, né? As pessoas virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino, né? Mas os cidadãos do reino, né? Por causa da incredulidade, né? Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente para aqueles que viverem uma vida não real, uma fé, não vivenciarem uma fé honesta diante de Deus, não vivenciarem uma fé que condiza com aquilo que elas dizem que crê, né? Então, o que resta é exatamente a porta se fechar, a porta da salvação. Então, todos nós temos a oportunidade, enquanto vivos, de adentrarmos ao reino de Deus, mas também, se por causa da incredulidade nos voltarmos contra Deus, também nós também fechamos essa porta, né, através da nossa incredulidade. Então chegamos ao fim da exposição de Mateus capítulo 5, capítulo 8, versículo 5 ao 13, o centurião de Cafarnaum. Até o próximo vídeo.